Juízes, capítulo 1. Após a morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós subirá primeiro para lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá subirá. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos simeonitas, seus irmãos israelitas: subi conosco ao território que nos foi sorteado para lutarmos contra os cananeus. Nós, por nossa vez, iremos convosco ao vosso território. Assim os simeonitas foram com eles. Quando Judá atacou, o Senhor entregou os cananeus e os perizeus nas mãos deles e derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi ali que encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, derrotando os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, o capturaram e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu pelo que lhes fiz. Levaram-no a Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá também atacaram Jerusalém e a conquistaram. Passaram a cidade ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, Judá desceu para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, que antes se chamava Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, que antes se chamava Quiriate-Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou-a. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Um dia, quando ela veio a Otiniel, instou-o a pedir um campo ao pai dela. Ao descer do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você deseja? Ela respondeu: concede-me um favor especial. Já que me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para viver entre os habitantes do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com os simeonitas, seus irmãos israelitas, e atacaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso foi chamada Ormá. Judá também tomou Gaza, Asquelon e Ecrom, cada cidade com o seu território. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar os habitantes das planícies, porque estes tinham carros de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas, porém, não expulsaram os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com os benjaminitas. Depois as tribos de José atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Quando enviaram homens para espionar Betel, que antes se chamava Luz, os espiões viram um homem saindo da cidade e lhe disseram: mostra-nos como entrar na cidade e nós te trataremos bem. Ele lhes mostrou a entrada, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. O homem foi para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, nome que tem até hoje. Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-Seã, de Taanaque, de Dor, de Ibleão, de Megido e das suas vilas ao redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas nunca os expulsou completamente. Também Efraim não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver ali no meio deles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron ou Naalol. Por isso esses cananeus viveram no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Nemassê expulsou-os, que viviam em Macó, Sidom, Alabé, Axibe, Elba, Afique ou Reobe. Os azeritas viveram entre os cananeus, habitantes da terra, pois não os expulsaram.
Também Naftali não expulsou os que viviam em Bet-Semes ou Bet-Anate. Mas os naftalitas também viveram entre os cananeus, habitantes da terra, e os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os danitas à região montanhosa, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus estavam decididos a manter-se em Har-Heres, Aijalon e Saalbim. Mas quando o poder das tribos de José aumentou, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Sela, e além dela. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe a terra que jurei dar a vossos antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes desta terra, mas destruireis os seus altares. Contudo, vós não me obedecestes. Por que fizeram isso? Por isso eu também disse: Não os expulsarei de diante de vós. Eles serão espinhos em vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Chamaram aquele lugar Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles foram tomar posse da terra, cada um na sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que tinham visto todas as grandes obras que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e serviram aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Provocaram a ira do Senhor, pois o abandonaram e serviram a Baal e as Astarotes. Na sua ira contra Israel, o Senhor os entregou nas mãos de saqueadores que os despojaram. Entregou-os aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que Israel saía para lutar, a mão do Senhor era contra eles para os derrotar, exatamente como ele havia jurado. Estavam em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos desses saqueadores. Contudo, eles não davam ouvidos aos seus juízes, mas se prostituíam com outros deuses e os adoravam. Rapidamente se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Quando o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos durante toda a vida do juiz. Pois o Senhor se compadecia deles quando gemiam sob o peso daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a práticas ainda mais corruptas do que as de seus antepassados, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Recusavam abandonar suas práticas más e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Visto que esta nação violou a aliança que ordenei aos seus antepassados e não me deu ouvidos, também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Usarei essas nações para pôr Israel à prova e ver se eles guardarão o caminho do Senhor e andarão nele, como fizeram seus antepassados. O Senhor permitiu que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou para. Capítulo 3 dos Juízes. Para testar todos aqueles israelitas que não haviam conhecido nenhuma das guerras em Canaã. Ele fez isso apenas para ensinar a guerra aos descendentes dos israelitas que não tinham tido experiência anterior em batalhas. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios
e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, foram deixados ali para testar os israelitas, para ver se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que ele havia dado a seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viveram entre os cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eles tomaram as filhas deles em casamento e deram suas próprias filhas aos filhos deles e serviram a seus deuses. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram o Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e às Azeras. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, de modo que ele os vendeu nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Aram-Naaraim, ao qual os israelitas ficaram sujeitos por 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele levantou para eles um libertador, Otiniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, que o salvou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele se tornou juiz de Israel e saiu à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei de Aram, nas mãos de Otiniel, que o derrotou. Assim, a terra teve paz por 40 anos, até que Otiniel, filho de Quenaz, morreu. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa desse mal, o Senhor deu poder a Eglon, rei de Moabe, sobre Israel. Eglon conseguiu que os amonitas e os amalequitas se juntassem a ele. Veio, atacou Israel e tomou posse da cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, e ele lhes deu um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, o benjamita. Os israelitas o enviaram com tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eude havia feito para si uma espada de 2 gumes, de cerca de 1 côvado de comprimento, que prendeu a coxa direita por baixo da roupa. Ele apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois que Eude entregou o tributo, despediu os que o haviam carregado. Mas, ao chegar aos ídolos de pedra perto de Gilgal, ele mesmo voltou a Eglon e disse: Ó rei, tenho uma mensagem secreta para ti. O rei ordenou aos seus servos: saiam, e todos saíram. Eude aproximou-se dele, enquanto ele estava sentado sozinho no quarto superior do seu palácio, e disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada da coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo entrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre ela. Os intestinos se despejaram. Eude não retirou a espada, e a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o alpendre, fechou as portas do quarto superior atrás de si e as trancou. Depois que ele saiu, os servos vieram e viram que as portas do quarto superior estavam trancadas. Disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades no quarto interno do palácio. Esperaram até ficarem constrangidos, mas como ele não abria as portas do quarto, pegaram a chave e as abriram. Lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto eles esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos de pedra e fugiu para Seirá. Ao chegar lá, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram com ele das montanhas, com ele à frente. Sigam-me, ordenou ele, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas mãos de vocês. Então eles o seguiram, tomaram posse dos vales do Jordão que levavam a Moabe e não deixaram ninguém atravessar. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos robustos e fortes, nenhum escapou. Naquele dia, Moabe ficou sujeito a Israel, e a terra teve paz por 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel. Capítulo 4 dos Juízes. Novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, agora que Eude estava morto. Por isso, o Senhor os vendeu nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera, o comandante do seu exército, estava baseado em Harosete-Ragoim.
Como ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido cruelmente os israelitas por 20 anos, eles clamaram ao Senhor por ajuda. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, estava liderando Israel naquela época. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas subiam até ela para que julgasse suas disputas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena que você vá. Leve consigo 10.000 homens de Naftali e de Zebulon e os conduza ao monte Tabor. Eu atrairei Sísera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas até o rio Quizon, e o entregarei nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Certamente irei com você, disse Débora, mas, por causa do caminho que você está tomando, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Lá Baraque convocou Zebulon e Naftali, e 10.000 homens subiram sob o seu comando. Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, cunhado de Moisés, e havia armado sua tenda junto ao grande carvalho em Zaananim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera convocou de Harosete a Goim até o rio Quizon todos os seus homens e seus 900 carros de ferro. Então Débora disse a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. Não foi o Senhor que saiu à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens atrás dele. Ao avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e o seu exército à espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete e Agoim, e todas as tropas de Sísera caíram à espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia aliança entre Jabim, rei de Hazor, e a família de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Venha, meu senhor, venha comigo, não tenha medo. Ele entrou na tenda dela, e ela o cobriu com um cobertor. Tenho sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. Fique na entrada da tenda, disse-lhe ele. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se dele silenciosamente, enquanto ele dormia profundamente exausto, e cravou a estaca na têmpora dele até o chão, e ele morreu. Nesse momento, Baraque chegou perseguindo Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele entrou com ela, e lá estava Sísera, caído morto, com a estaca atravessada na têmpora. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, perante os israelitas. E a mão dos israelitas apertou cada vez mais forte contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Capítulo 5 dos Juízes. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Quando os príncipes em Israel tomam a frente, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi isto, ó reis, escutai, ó governantes. Eu cantarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor, o Deus de Israel, com cântico. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, quando marchaste desde a terra de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, as nuvens derramaram água, os montes se abalaram perante o Senhor, aquele do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos foram abandonados, os viajantes tomavam veredas tortuosas. As aldeias em Israel cessaram até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Deus escolheu novos líderes quando a guerra chegou aos portões das cidades, mas nem escudo nem lança se via entre 40.000 em Israel.
Meu coração está com os príncipes de Israel, com os voluntários dispostos entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em ricos tapetes, e vós que andais pelo caminho, considerai a voz dos cantores nos lugares de tirar água. Ali recitam as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu aos portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva cativos os teus cativos, filho de Abinoão. Então desceu o remanescente dos nobres. O povo do Senhor desceu a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, cujas raízes estavam em Amaleque. Benjamim estava com o povo que te seguia. De Maquir desceram capitães, de Zebulon os que carregam o bastão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, enviado sob seu comando ao vale. Nas tribos de Ruben houve grande busca no coração. Porque ficaste entre os currais, ouvindo os assobios para os rebanhos? Nas tribos de Ruben houve grande busca no coração. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se demorou junto aos navios? Aser permaneceu na costa do mar e ficou nos seus portos. O povo de Zebulon arriscou a própria vida, assim como Naftali, nas alturas do campo. Reis vieram, lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Meguido. Não levaram despojo de prata. Dos céus lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os arrastou. O rio antigo, o rio Quizon. Marche adiante, ó minha alma, com força. Então os cascos dos cavalos retumbaram, galopando, galopando, vão os seus poderosos corcéis. Maldizei a Meroz, disse o anjo do Senhor. Maldizei amargamente os seus habitantes, porque não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Bendita entre as mulheres, seja Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres que vivem em tendas. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de nobres lhe trouxe coalhada. A mão dela se estendeu para a estaca da tenda, a sua direita para o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, esmagou-lhe a cabeça, despedaçou e traspassou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se curvou, caiu. Ali ficou estendido. Aos pés dela se curvou, caiu. Onde se curvou, ali caiu morto. Pela janela espiava a mãe de Císera. Atrás do gradeado clamava: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas respondiam. Sim, ela mesma repetia para si. Não estão eles achando e repartindo os despojos? 1 ou 2 mulheres para cada homem. Tecidos coloridos como despojo para Císera. Tecidos coloridos bordados. Tecidos altamente bordados para o meu pescoço. Tudo isso como despojo. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta em sua força. Então a terra teve paz por 40 anos. Capítulo 6 dos Juízes. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Porque o poder de Midian era tão opressivo, os israelitas prepararam para si abrigos nas fendas das montanhas, cavernas e fortalezas. Sempre que os israelitas semeavam as suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos do leste invadiam o país. Acampavam na terra e destruíam as colheitas até Gaza, e não deixavam nada vivo para Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vinham com o seu gado e as suas tendas como enxames de gafanhotos. Era impossível contá-los a eles e aos seus camelos. Invadiam a terra para a devastar. Midian tanto empobreceu os israelitas que eles clamaram ao Senhor por ajuda. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, da terra da escravidão. Livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os vossos opressores. Expulsei-os de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não adoreis os deuses dos amorreus, na cuja terra habitais.
mas vós não me obedecestes. O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde o seu filho Gideão estava debulhando trigo num lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse: O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Perdão, meu senhor, respondeu Gideão. Mas, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos antepassados nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos fez subir do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou-se para ele e disse: Vá com a força que você tem e salve Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Perdão, meu senhor, respondeu Gideão, mas como posso salvar Israel? O meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor respondeu: Eu estarei contigo, e você derrotará todos os midianitas, sem deixar nenhum vivo. Gideão respondeu: Se agora encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu mesmo quem fala comigo. Por favor, não te vás até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor disse: Esperarei até que voltes. Gideão entrou, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e os ofereceu a ele debaixo do carvalho. O anjo de Deus disse-lhe: Pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os nesta pedra e derrame o caldo. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento com a ponta do cajado que estava na sua mão. Fogo brotou da pedra, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, soberano Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Paz, não tenhas medo, você não vai morrer. Então Gideão construiu um altar ao Senhor ali e o chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje ele está em Ofra dos abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Pegue o segundo touro do rebanho do seu pai, o de 7 anos de idade. Derrube o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste de Azerá que está ao lado dele. Depois, construa um altar apropriado ao Senhor, o seu Deus, no topo desta altura, usando a madeira do poste de Acerá que você cortar, e ofereça o segundo touro como holocausto. Então Gideão tomou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Mas, porque tinha medo da sua família e dos homens da cidade, fez isso à noite, e não de dia. Pela manhã, quando o povo da cidade se levantou, eis que o altar de Baal estava demolido, o poste de Acerá ao lado dele cortado, e o segundo touro sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, disseram: Foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. O povo da cidade exigiu de Joás: Traze o teu filho para fora. Ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá ao lado dele. Mas Joás respondeu à multidão hostil ao seu redor: Vós vais defender a causa de Baal? Vós tentais salvá-lo? Quem lutar por ele será morto até amanhã. Se Baal é realmente um deus, ele pode defender-se quando alguém derruba o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Que Baal contenda com ele, porque ele derrubou o seu altar. Então todos os midianitas, amalequitas e outros povos do leste se juntaram, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou a trombeta, convocando os abiezritas a segui-lo. Enviou mensageiros por toda Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, Zebulon e Naftali, de modo que eles também subiram para encontrá-los. Gideão disse a Deus: Se salvarás Israel por minha mão, como prometeste, eis que porei um velo de lã na eira. Se houver orvalho só no velo, e toda a terra estiver seca, então saberei que salvarás Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se cedo no dia seguinte,
espremeu o velo e tirou o orvalho, uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: não te irrites comigo, permite-me fazer só mais um pedido. Permite-me mais um teste com o velo. Desta vez, faze que o velo fique seco e que todo o chão seja coberto de orvalho. Naquela noite Deus assim fez. Só o velo ficou seco e todo o chão foi coberto de orvalho. Capítulo 7 dos Juízes. Cedo pela manhã, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harode. O acampamento de Midian ficava ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem homens demais. Eu não posso entregar Midian nas mãos deles. Do contrário, Israel se gabaria contra mim, dizendo: a minha própria força me salvou. Agora anuncie ao exército: quem estiver tremendo de medo, pode voltar e deixar o monte Gileade. Assim, 22.000 homens partiram, enquanto 10.000 permaneceram. Mas o Senhor disse a Gideão: ainda há homens demais. Leve-os até a água, e eu os selecionarei para você ali. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Então Gideão levou os homens até a água. Ali o Senhor lhe disse: separe os que lamberem a água com a língua, como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. 300 deles beberam levando a mão à boca, lambendo como cães. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Deixe que todos os outros vão para casa. Então Gideão mandou os restantes dos israelitas para casa, mas ficou com os 300, que tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, o acampamento de Midian ficava abaixo dele, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça contra o acampamento, porque eu o entregarei nas suas mãos. Se você tiver medo de atacar, desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que eles estão dizendo. Depois disso, você será encorajado a atacar o acampamento. Então ele e Purá, seu servo, desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste haviam se espalhado pelo vale, espessos como gafanhotos. Os seus camelos eram incontáveis, como a areia da praia do mar. Gideão chegou exatamente quando um homem estava contando a um amigo o seu sonho. Tive um sonho, dizia ele. Um pão redondo de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Bateu na tenda com tanta força que a tenda virou e desabou. O amigo respondeu: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se e adorou. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividindo os 300 homens em 3 companhias, colocou trombetas e jarros vazios nas mãos de todos eles, com tochas dentro. Observem-me, disse-lhes ele. Sigam o meu exemplo. Quando eu chegar à borda do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Quando eu e todos os que estão comigo tocarmos as trombetas, então, de todos os lados do acampamento, toquem as de vocês e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à borda do acampamento no início da vigília do meio, logo depois de terem trocado a guarda. Tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e esmagaram os jarros. Empunhando as tochas na mão esquerda e segurando nas mãos direitas as trombetas que iam tocar, gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento, todos os midianitas correram, gritando enquanto fugiam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que os homens em todo o acampamento se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. O exército fugiu até Bet-Sita, em direção a Zererá, até a borda de Abel-Meolá, perto de Tabate. Israelitas de Naftali, de Azer,
e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam contra os midianitas e tomem os vales do Jordão à frente deles, até Bet-bará. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados e tomaram os vales do Jordão até Bet-bará. Eles também capturaram 2 líderes midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeebe no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8 dos Juízes. Ora, os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou assim? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o desafiaram vigorosamente. Mas ele lhes respondeu: o que eu realizei em comparação com vocês? Não são as rebuscas das uvas de Efraim melhores do que a colheita completa de Abiezer? Deus entregou Oreb e Zeebe, os líderes midianitas, nas mãos de vocês. O que eu pude fazer em comparação com vocês? Com isso, o ressentimento deles contra ele diminuiu. Gideão e os seus 300 homens, exaustos, mas ainda perseguindo, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Ele disse aos homens de Sucote: deem pães às minhas tropas, eles estão exaustos, e eu ainda estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Mas os oficiais de Sucote disseram: você já tem nas mãos Zeba e Zalmuna, por que deveríamos dar pão às suas tropas? Então Gideão respondeu: justamente por isso. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinhos do deserto e com abrolhos. Dali subiu a Penuel e fez o mesmo pedido a eles. Mas eles responderam como os homens de Sucote haviam respondido. Então disse aos homens de Penuel: quando eu voltar em triunfo, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com um exército de cerca de 15.000 homens, tudo o que restava dos exércitos dos povos do leste. 120.000 espadachins haviam caído. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nob e Jogbeá, e atacou o exército desprevenido. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando todo o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo passo de Heres. Capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para ele os nomes dos 77 oficiais de Sucote, os anciãos da cidade. Então Gideão chegou e disse aos homens de Sucote: aqui estão Zeba e Zalmuna, sobre os quais vocês me zombaram, dizendo: você já tem nas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Tomou os anciãos da cidade e ensinou uma lição aos homens de Sucote, punindo-os com espinhos do deserto e abrolhos. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: que tipo de homens eram os que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam eles, cada um com o porte de um príncipe. Gideão respondeu: aqueles eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo Senhor que se vocês tivessem poupado as vidas deles, eu não os mataria. Voltando-se para Jéter, seu filho mais velho, disse: mate-os. Mas Jéter não sacou da espada, porque era ainda jovem e tinha medo. Zeba e Zalmuna disseram: venha, faça-o você mesmo. Como é o homem, assim é a sua força. Então Gideão avançou e os matou, e tomou os ornamentos dos pescoços dos seus camelos. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, o seu filho e o seu neto, porque você nos salvou das mãos de Midian. Mas Gideão lhes disse: eu não reinarei sobre vocês, nem o meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E disse: tenho um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte do despojo. Era costume dos ismaelitas usar brincos de ouro. Eles responderam: daremos com prazer. Então estenderam uma capa, e cada um deles jogou um brinco do seu despojo sobre ela. O peso dos brincos de ouro que ele pediu chegou a 1.700 siclos, sem contar os ornamentos, os pingentes e as roupas de púrpura usadas pelos reis de Midian, nem as correntes que estavam nos pescoços dos seus camelos.
Gideão fez o ouro num éfode que colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel se prostituiu, adorando-o ali, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado perante os israelitas e não levantou mais a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, voltou para casa e lá viveu. Teve 70 filhos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Mal Gideão morreu. Os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins. Ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos ao redor. Também não mostraram lealdade à família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a eles. Capítulo 9 dos Juízes. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que todos os 70 filhos de Jerubaal reinem sobre vocês, ou apenas um homem? Lembrem-se de que eu sou da carne e do sangue de vocês. Quando os irmãos repetiram tudo isso aos cidadãos de Siquém, eles se inclinaram a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso parente. Deram-lhe 70 ciclos de prata do templo de Baal-berite, e Abimeleque usou isso para contratar aventureiros recklessly e sem valor, que se tornaram seus seguidores. Ele foi à casa de seu pai em Ofra, e sobre uma única pedra assassinou seus 70 irmãos, os filhos de Jerubaal. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou escondendo-se. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se reuniram ao lado da grande árvore, junto ao pilar em Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando contaram isso a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: escutem-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os escute. Um dia, as árvores saíram para ungir um rei para si mesmas. Disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira respondeu: deveria eu abrir mão do meu azeite, com o qual tanto deuses quanto humanos são honrados, para balançar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: venha e seja nosso rei. Mas a figueira respondeu: deveria eu abrir mão do meu fruto, tão bom e doce, para balançar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha e seja nosso rei. Mas a videira respondeu: deveria eu abrir mão do meu vinho, que alegra tanto deuses quanto humanos, para balançar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e seja nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se vocês realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham e refugiem-se na minha sombra. Mas se não, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Vocês agiram com honra e boa fé ao fazerem Abimeleque rei. Foram leais a Jerubaal e a sua família, trataram-no como ele merece. Lembrem-se de que meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Mas hoje, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Assassinaram seus 70 filhos sobre uma única pedra e fizeram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, porque ele é parente de vocês. Se hoje vocês agiram com honra e boa fé para com Jerubaal e sua família, que Abimeleque seja a alegria de vocês e vocês a dele também. Mas, se não, que saia fogo de Abimeleque e consuma vocês, cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo de vocês, cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Então Jotão fugiu, escapando para Bir, e lá viveu, porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque governou Israel por 3 anos, Deus suscitou animosidade entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, de modo que eles agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Deus fez isso para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles,
fosse vingado sobre o irmão deles, Abimeleque, e sobre os cidadãos de Siquém, que o haviam ajudado a assassinar seus irmãos. Em oposição a ele, esses cidadãos de Siquém colocaram homens nas colinas para emboscar e roubar todos os que passavam por ali. E isso foi relatado a Abimeleque. Ora, Gaal, filho de Ebedede, mudou-se com seu clã para Siquém, e os cidadãos de lá depositaram confiança nele. Depois de saírem aos campos, colherem as uvas e pisá-las, realizaram uma festa no templo do seu Deus. Enquanto comiam e bebiam, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque? E por que nós, siquemitas, deveríamos nos sujeitar a ele? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul, seu deputado. Sirvam a família de Ramor, pai de Siquém. Por que deveríamos servir Abimeleque? Se este povo estivesse sob o meu comando, eu me livraria dele. Eu diria a Abimeleque: chame todo o seu exército. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu o que Gaal, filho de Ebede, dizia, ficou muito irritado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seu clã vieram para Siquém e estão incitando a cidade contra você. Agora, durante a noite, você e seus homens devem vir e esconder-se nos campos. Pela manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e seus homens saírem contra você, aproveite a oportunidade para atacá-los. Então Abimeleque e todas as suas tropas partiram à noite e tomaram posições escondidas perto de Siquém, em 4 companhias. Gaal, filho de Ebedede, havia saído e estava de pé à entrada do portão da cidade, exatamente quando Abimeleque e suas tropas saíram dos esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Olhe, gente está descendo do topo das montanhas. Zebul respondeu: Você está confundindo as sombras das montanhas com homens. Mas Gaal falou novamente: Olhe, gente está descendo do centro da colina, e uma companhia vem da direção da árvore dos adivinhos. Então Zebul lhe disse: Onde está agora aquela sua boca grande? Você que disse: Quem é Abimeleque para que nos sujeitemos a ele? Não são estes os homens que você ridicularizou. Saia e lute contra eles. Então Gaal liderou os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu até a entrada do portão, e muitos foram mortos enquanto fugiam. Então Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seu clã de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e isso foi relatado a Abimeleque. Então ele tomou seus homens, dividiu-os em 3 companhias e preparou uma emboscada nos campos. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se para atacá-los. Abimeleque e as companhias com ele avançaram rapidamente até a entrada do portão da cidade. Então 2 companhias atacaram os que estavam nos campos e os derrotaram. Todo aquele dia, Abimeleque pressionou o ataque contra a cidade até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao ouvir isso, os cidadãos na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Elberite. Quando Abimeleque soube que eles haviam se reunido ali, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Tomou um machado, cortou alguns galhos, que ergueu aos ombros, e ordenou aos homens com ele: Rápido, façam o que me viram fazer. Assim, todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam-nos contra a fortaleza e a incendiaram com o povo ainda dentro. Assim, todas as pessoas na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres, também morreram. Em seguida, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e a capturou. Dentro da cidade, porém, havia uma torre forte, para a qual todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade fugiram. Trancaram-se lá dentro e subiram ao telhado da torre. Abimeleque foi à torre e a atacou. Mas, ao aproximar-se da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho superior na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Depressa, ele chamou o seu escudeiro: Tire a sua espada e mate-me, para que não digam: uma mulher o matou. Então o seu servo o traspassou e ele morreu.
Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, foram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque havia feito ao seu pai ao assassinar seus 70 irmãos. Deus também fez os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Capítulo 10 dos Juízes. Depois de Abimeleque surgiu Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar, para salvar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Liderou Israel por 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele surgiu Jair, de Gileade, que liderou Israel por 22 anos. Teve 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Eles controlavam 30 cidades em Gileade, as quais até o dia de hoje são chamadas Avote Jair. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins e às Astartes, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E, porque os israelitas abandonaram o Senhor e não mais o serviram, ele se irou contra eles. Vendeu-os nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os despedaçaram e esmagaram. Por 18 anos oprimiram todos os israelitas que estavam a leste do Jordão, em Gileade, a terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, Benjamim e Efraim. Israel estava em grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim por ajuda, não os salvei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso não os salvarei mais. Vão e clamem aos deuses que escolheram, que eles os salvem quando estiverem em dificuldade. Mas os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas por favor, livra-nos agora. Então se livraram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e serviram ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados às armas e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem tomar a iniciativa de atacar os amonitas será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Capítulo 11 dos Juízes. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Seu pai era Gileade, sua mãe era uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e quando estes cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber herança na nossa família, porque é filho de outra mulher. Assim Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi, onde um bando de aventureiros se juntou a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas estavam lutando contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha, disseram eles, seja o nosso comandante, para que possamos lutar contra os amonitas. Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai. Por que vêm a mim agora, quando estão em dificuldade? Os anciãos de Gileade responderam: apesar disso, estamos nos voltando para você agora. Venha conosco para lutar contra os amonitas, e você será o chefe de todos nós que vivemos em Gileade. Jefté respondeu: suponham que vocês me levem de volta para lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregue a mim. Serei eu realmente o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha. Certamente faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o constituiu chefe e comandante sobre eles. E ele repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Em seguida, Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a pergunta: que tens contra mim para que ataques o meu país? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté:
Quando Israel veio do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-a pacificamente. Jefté enviou de volta mensageiros ao rei amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas, quando subiram do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Dá-nos permissão para passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir. Enviaram também ao rei de Moabe, e ele recusou. Assim, Israel ficou em Cádiz. Em seguida, viajaram pelo deserto, contornaram as terras de Edom e de Moabe, passaram pelo lado leste do país de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos passar pela tua terra até o nosso lugar. Seom, porém, não confiou em Israel para passar pelo seu território. Reuniu todas as suas tropas, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu exército nas mãos de Israel, e eles os derrotaram. Israel tomou todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando tudo desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora, uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus perante o seu povo Israel, que direito tens tu de tomá-la? Não tomarás tu o que o teu Deus Quemos te der? Da mesma forma, tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos deu, nós possuiremos. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele brigou com Israel ou lutou contra eles? Por 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades ao longo do Arnon. Por que não as retomaram durante esse tempo? Não te fiz nenhum mal, mas tu estás me fazendo mal ao guerrear contra mim. Que o Senhor, o juiz, decida hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. O rei de Amon, porém, não deu atenção à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e dali avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, seja o que for que sair da porta da minha casa para me encontrar quando eu voltar triunfante dos amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. Então Jefté foi lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Devastou 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, até Abel-Queramim. Assim Israel subjugou Amon. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispá, quem saiu ao seu encontro senão sua filha, dançando ao som de tamborins? Ela era filha única. Exceto por ela, ele não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas roupas e gritou: Ah, não, minha filha, você me derrubou e eu estou devastado. Fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, você deu a sua palavra ao Senhor. Faça comigo conforme prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Mas lhe fez este pedido: concede-me isto. Dá-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque nunca me casarei. Pode ir, disse ele, e a deixou ir por 2 meses. Ela e as suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela nunca se casaria. Depois dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela conforme o seu voto. E ela era virgem. Disto veio o costume em Israel, de que cada ano as jovens de Israel saem por 4 dias para lamentar a filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12 dos Juízes. Os efraimitas foram convocados às armas e atravessaram para Zafon. Disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para ir com você? Vamos queimar a sua casa sobre a sua cabeça. Jefté respondeu: Eu e o meu povo estávamos envolvidos em uma grande luta com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles.
Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a minha vida e avancei contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. Agora, por que vocês subiram hoje para lutar contra mim?" Jefté então reuniu os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas derrotaram os efraimitas, porque estes haviam dito: "Vocês, gileaditas, são renegados de Efraim e Manassés." Os gileaditas capturaram os vaus do Jordão que levavam a Efraim, e sempre que um sobrevivente de Efraim dizia: "Deixem-me atravessar", os homens de Gileade perguntavam: "Você é efraimita?" Se ele respondia: "Não", eles diziam: "Muito bem, diga Shibolete." Se ele dizia Sibolete, porque não conseguia pronunciar a palavra corretamente, eles o prendiam e o matavam nos vaus do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté liderou Israel por 6 anos. Depois Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois dele, Ibzan, de Belém, liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã, e para os seus filhos trouxe 30 jovens de fora do seu clã como esposas. Ibzan liderou Israel por 7 anos. Depois Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel por 10 anos. Depois Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Liderou Israel por 8 anos. Depois Abdom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 13 dos Juízes. Novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Um certo homem de Zora, chamado Manoá, do clã dos Danitas, tinha uma esposa que era estéril, incapaz de dar à luz. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril e sem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Agora veja bem, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Você engravidará e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele tomará a iniciativa de livrar Israel das mãos dos filisteus." Então a mulher foi ao seu marido e lhe contou: "Um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, muito impressionante. Não lhe perguntei de onde vinha, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: você vai engravidar e terá um filho. Agora, então, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte." Então Manoá orou ao Senhor: "Perdoa teu servo, Senhor. Peço-te que deixes vir novamente até nós o homem de Deus que enviaste, para nos ensinar como criar o menino que vai nascer." Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. A mulher correu depressa para avisar o marido: "Ele está aqui, o homem que apareceu para mim outro dia." Manoá levantou-se e seguiu a esposa. Quando chegou ao homem, disse: "É você o homem que falou com a minha esposa?" "Sou eu", respondeu ele. Então Manoá perguntou: "Quando as suas palavras se cumprirem, qual deve ser a regra que governa a vida e o trabalho do menino?" O anjo do Senhor respondeu: "Sua esposa deve fazer tudo o que eu lhe disse. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou outra bebida fermentada, nem comer nada impuro. Deve fazer tudo o que eu lhe ordenei." Manoá disse ao anjo do Senhor: "Gostaríamos que você ficasse até prepararmos um cabrito para você." O anjo do Senhor respondeu: "Mesmo que você me detenha, não comerei da sua comida. Mas, se preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor." Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: "Qual é o seu nome, para que possamos honrá-lo quando as suas palavras se cumprirem?" Ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome? Ele é maravilhoso." Então Manoá pegou um cabrito, juntamente com a oferta de cereais,
e o sacrificou numa rocha ao Senhor. E o Senhor fez algo extraordinário enquanto Manoá e sua esposa observavam. Enquanto a chama subia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua esposa, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Estamos condenados a morrer, disse ele à sua esposa. Vimos Deus. Mas a esposa respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereais das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem agora nos teria dito isso. A mulher deu à luz um menino e o chamou Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo, enquanto ele estava em Maanedã, entre Zora e Estaol. Capítulo 14 dos Juízes. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma jovem mulher filisteia. Quando voltou, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, agora consigam-na para mim como esposa. O pai e a mãe lhe responderam: não há mulher aceitável entre os seus parentes ou entre todo o nosso povo. Você precisa ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Mas Sansão disse ao seu pai: consiga-a para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão desceu a Tímina, junto com seu pai e sua mãe. Ao se aproximarem dos vinhedos de Tímina, de repente um leão jovem veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, de modo que ele rasgou o leão com as mãos nuas, como se rasgasse um cabrito. Mas não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Depois desceu e conversou com a mulher, e ela lhe agradou. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, desviou-se para ver a carcaça do leão, e nela viu um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e comeu enquanto seguia o caminho. Quando se juntou novamente aos pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Ora, seu pai desceu para ver a mulher, e ali Sansão realizou um banquete, como era costume entre os jovens. Quando o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixem-me propor-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta dentro dos 7 dias do banquete, eu lhes darei 30 roupas de linho e 30 mudas de roupas. Se não puderem me dizer a resposta, vocês me darão 30 roupas de linho e 30 mudas de roupas. Conte-nos o seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. Ele respondeu: do comedor saiu algo para comer, do forte saiu algo doce. Por 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a casa do seu pai até a morte. Vocês nos convidaram aqui para roubar nossa propriedade? Então a esposa de Sansão se jogou sobre ele, soluçando: você me odeia, você não me ama de verdade. Deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Eu nem mesmo expliquei a meu pai ou a minha mãe, respondeu ele. Então por que deveria explicar a você? Ela chorou durante todos os 7 dias do banquete. Assim, no 7º dia ele finalmente lhe contou, porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade disseram a ele: o que é mais doce do que mel? O que é mais forte do que leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 dos seus homens, tirou tudo o que tinham e deu as roupas aos que haviam explicado o enigma. Ardendo de ira, voltou para a casa de seu pai. E a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que o haviam acompanhado no banquete. Capítulo 15 dos Juízes. Mais tarde, na época da colheita do trigo, Sansão levou um cabrito e foi visitar a sua esposa. Disse: vou entrar no quarto da minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele,
que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Tome-a em vez dela. Sansão disse-lhes: desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou realmente causar-lhes dano. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou cauda com cauda, em pares. Fixou uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de trigo maduro dos filisteus. Queimou tanto os feixes como o trigo em pé, juntamente com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Foram informados: Sansão, o genro do Timnita, porque a esposa dele foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram ela e o pai dela até a morte. Sansão lhes disse: já que agiram assim, juro que não pararei até me vingar de vocês. Atacou-os com violência e matou muitos deles. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que vieram lutar contra nós? Viemos para prender Sansão, responderam eles, para fazer-lhe o que ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: você não percebe que os filisteus são nossos governantes? O que nos fez? Ele respondeu: eu apenas fiz a eles o que eles me fizeram. Eles lhe disseram: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Concordamos, responderam eles. Só o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos. Assim, amarraram-no com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Ao se aproximar de Lei, os filisteus vieram ao seu encontro gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas nos seus braços ficaram como linho queimado e as amarras caíram das suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de jumento, pegou-a e com ela matou 1000 homens. Então Sansão disse: com uma queixada de jumento fiz deles jumentos. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando terminou de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Porque estava muito sedento, clamou ao Senhor: deste ao teu servo esta grande vitória. Devo eu agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu a cavidade em Leí e dela saiu água. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele reviveu. Por isso a fonte foi chamada En-Hacoré, e ela ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Capítulo 16 dos Juízes. Um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram à espreita dele toda a noite no portão da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Mas Sansão ficou deitado só até a metade da noite. Depois levantou-se, pegou as portas do portão da cidade juntamente com os 2 batentes, arrancou-as com tranca e tudo, ergueu-as aos ombros e as levou ao topo da colina que fica de frente para Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: veja se você consegue seduzi-lo a revelar o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não tenham sido secas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram-lhe 7 cordas de arco frescas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas de arco tão facilmente como um fio se rompe quando se aproxima de uma chama. Assim, o segredo da sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: você zombou de mim, mentiu para mim. Agora conte-me como você pode ser amarrado. Ele disse:
Se alguém me amarrar firmemente com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Depois, com homens escondidos no quarto, chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem fios. Dalila então disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e mentido para mim. Conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tear e apertá-lo com o pino, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças da sua cabeça, teceu-as no tecido e apertou com o pino. Novamente chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e arrancou o pino e o tear com o tecido. Então ela lhe disse: Como você pode dizer, eu te amo, quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você zomba de mim e não me conta o segredo da sua grande força. Com tanta insistência, ela o importunou dia após dia, até que ele ficou exausto até a morte. Então ele lhe contou tudo. Nunca passou navalha na minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se a minha cabeça for raspada, a minha força me deixará, e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado tudo, mandou avisar aos governantes dos filisteus: Venham mais esta vez, ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus voltaram com a prata nas mãos. Depois de fazê-lo dormir no seu colo, ela chamou um homem para raspar as 7 tranças do seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, puseram-no a moer grãos na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de raspado. Ora, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, o que devastou a nossa terra e multiplicou os nossos mortos. Enquanto estavam alegres, gritaram: Tragam Sansão para nos divertir. Então chamaram Sansão da prisão, e ele se exibiu para eles. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o segurava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se exibir. Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, ó Deus, fortalece-me mais esta vez, e permite-me com um só golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se sustentava, firmando-se nelas, a mão direita numa e a esquerda na outra. Sansão disse: Que eu morra com os filisteus. Depois empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, ele matou muitos mais ao morrer do que enquanto viveu. Então os seus irmãos e toda a família do seu pai desceram para buscá-lo. Trouxeram-no de volta e o sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. Capítulo 17 dos Juízes. Ora, um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que foram tirados de você e sobre os quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Eu tenho essa prata comigo, fui eu quem a pegou. Então a mãe disse: O Senhor te abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, ela disse: Eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, em favor do meu filho, para fazer uma imagem esculpida e fundida. Agora eu a devolvo a você.
Assim, depois que ele devolveu a prata à sua mãe, ela pegou 200 siclos de prata e os deu a um prateiro, que usou para fazer o ídolo, e ele foi colocado na casa de Mica. Ora, esse homem Mica tinha um santuário, fez um éfode e alguns ídolos domésticos e consagrou um dos seus filhos como seu sacerdote. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que achava melhor. Um jovem levita de Belém de Judá, que estava vivendo no clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para ficar. No caminho, chegou à casa de Mica na região montanhosa de Efraim. Mica lhe perguntou: "De onde você vem?" "Sou levita de Belém de Judá", respondeu ele, "e estou procurando um lugar para ficar." Então Mica lhe disse: "More comigo e seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 10 ciclos de prata por ano, suas roupas e sua comida." Assim, o levita concordou em morar com ele, e o jovem se tornou como um dos seus filhos para ele. Então Mica consagrou o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e viveu na sua casa. E Mica disse: "Agora sei que o Senhor será bom para mim, pois este levita se tornou meu sacerdote." Capítulo 18 dos Juízes. Naqueles dias, a tribo dos danitas estava procurando um lugar próprio para se estabelecer, porque até então não haviam recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os danitas enviaram 5 dos seus homens principais, de Zora e Estaol, para espiar a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs danitas. Disseram-lhes: "Ide, explorai a terra." Eles entraram na região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Então viraram para lá e lhe perguntaram: "Quem te trouxe aqui? O que estás fazendo neste lugar? Por que estás aqui?" Ele lhes contou o que Mica havia feito por ele e disse: "Ele me contratou e eu sou o seu sacerdote." Então eles lhe disseram: "Por favor, consulta a Deus para sabermos se a nossa viagem será bem-sucedida." O sacerdote lhes respondeu: "Ide em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor." Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, tranquilo e confiante. E, como a sua terra não faltava nada, eram prósperos. Além disso, viviam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém mais. Quando voltaram a Zora e Estaol, os seus irmãos danitas lhes perguntaram: "O que encontraram?" Eles responderam: "Vamos, atacemo-los. Vimos a terra e ela é muito boa. Vocês não vão fazer nada. Não hesitem em ir lá e tomar posse dela. Quando chegarem, encontrarão um povo desprevenido e uma terra espaçosa que Deus colocou nas mãos de vocês, uma terra que não falta nada do que há na terra." Então 600 homens da tribo dos danitas, armados para a batalha, partiram de Zora e Estaol. No caminho, acamparam perto de Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso, o lugar a oeste de Kiriat-Jearim é chamado Maané-Dan até o dia de hoje. Dali subiram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos danitas: "Vocês sabem que numa destas casas há um éfode, alguns ídolos domésticos e uma imagem revestida de prata. Agora vocês sabem o que fazer." Então viraram para lá e foram à casa do jovem levita, na casa de Mica, e o saudaram. Os 600 danitas, armados para a batalha, ficaram à entrada do portão. Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e pegaram o ídolo, o éfode e os ídolos domésticos, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados ficavam à entrada do portão. Quando os 5 homens entraram na casa de Mica e pegaram o ídolo, o éfode e os ídolos domésticos, o sacerdote lhes disse: "O que estão fazendo?" Eles lhe responderam: "Fique quieto, não diga uma palavra. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor que você sirva como sacerdote a uma tribo e a um clã em Israel do que apenas a casa de um homem?" O sacerdote ficou muito contente. Pegou o efode, os ídolos domésticos e o ídolo e se juntou ao povo.
Colocando suas criancinhas, seu gado e seus bens na frente deles, viraram-se e partiram. Quando já haviam se afastado um pouco da casa de Mica, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os danitas. Gritaram atrás deles. Os danitas se viraram e disseram a Mica: "O que há com você para convocar seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês levaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que mais me resta? Como podem perguntar? O que há com você?" Os danitas responderam: "Não discuta conosco, ou alguns homens irritados poderão atacar você, e você e a sua família perderão a vida." Então os danitas seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eles eram fortes demais para ele, virou-se e voltou para casa. Então eles pegaram o que Mica havia feito e o seu sacerdote, e avançaram contra Laís, contra um povo tranquilo e confiante. Atacaram-no à espada e incendiaram a cidade. Não houve quem os livrasse, porque viviam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém mais. A cidade ficava num vale perto de Bet-Reob. Os danitas reconstruíram a cidade e se estabeleceram ali. Deram-lhe o nome de Dan, em honra do seu antepassado Dan, que nasceu de Israel, embora a cidade antes se chamasse Laís. Ali, os danitas ergueram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e os filhos dele foram sacerdotes da tribo de Dan até a época do cativeiro da terra. Continuaram a usar o ídolo que Mica havia feito, todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19 dos Juízes. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Ora, um levita que morava numa região remota da região montanhosa de Efraim tomou uma concubina de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa dos seus pais em Belém de Judá. Depois de lá ter estado por 4 meses, o marido foi convencê-la a voltar. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ela o levou para dentro da casa dos seus pais, e quando o pai dela o viu, recebeu-o com alegria. O sogro dele, o pai da mulher, o convenceu a ficar, de modo que ele permaneceu com ele 3 dias, comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, levantaram-se cedo, e ele se preparou para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: "Restaure as suas forças com algo para comer. Depois vocês podem ir." Então os 2 se sentaram para comer e beber juntos. Depois o pai da mulher disse: "Por favor, fique esta noite e divirta-se." E quando o homem se levantou para ir, o sogro o convenceu, de modo que ele ficou ali aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se levantou para ir, o pai da mulher disse: "Restaure as suas forças, espere até a tarde." Então os 2 comeram juntos. Depois, quando o homem com a sua concubina e o seu servo se levantou para partir, o sogro dele, o pai da mulher, disse: "Olhe, já é quase noite. Passem a noite aqui. O dia está quase acabando. Fiquem e divirtam-se. Amanhã cedo vocês podem levantar e seguir para casa." Mas não querendo ficar outra noite, o homem partiu e foi em direção a Jebus, isto é, Jerusalém, com os seus 2 jumentos albardados e a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e o dia já ia longe, o servo disse ao seu senhor: "Venha, paremos nesta cidade dos Jebuseus e passemos a noite." O senhor respondeu: Não entraremos numa cidade cujo povo não é israelita. Seguiremos até Gibeá." E acrescentou: "Venha, tentemos chegar a Gibeá ou a Ramá e passemos a noite num desses lugares." Então seguiram viagem, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali pararam para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, mas ninguém os levou para casa. Naquela tarde, um velho da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os habitantes do lugar eram benjaminitas, veio do seu trabalho no campo. Quando olhou e viu o viajante na praça da cidade, o velho perguntou: "Para onde você está indo? De onde veio?" Ele respondeu: "Estamos a caminho de Belém de Judá para uma região remota da região montanhosa de Efraim, onde moro. Estive em Belém de Judá e agora estou indo para a casa do Senhor. Ninguém me levou para casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e pão e vinho para mim,
para a sua serva e para o jovem que está com os seus servos. Não precisamos de nada. Você é bem-vindo na minha casa, disse o velho. Deixe-me suprir o que você precisa. Só não passe a noite na praça. Então o levou para casa e deu de comer aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto estavam se divertindo, alguns homens perversos da cidade cercaram a casa. Batendo na porta, gritaram ao velho dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não, meus amigos, não sejam tão vis, pois este homem é meu hóspede. Não façam essa loucura. Olhem, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Eu as trarei para fora. Usem-nas e façam com elas o que quiserem. Mas quanto a este homem, não façam tamanha loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o homem pegou a sua concubina e a mandou para fora para eles. E eles a violentaram e abusaram dela toda a noite, e ao amanhecer a deixaram ir. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu na porta e ficou ali até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída na entrada da casa, com as mãos no limiar. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Mas não houve resposta. Então o homem a pôs no jumento e seguiu para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou a sua concubina, membro por membro, em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso diziam uns aos outros: tal coisa nunca se viu nem se fez desde o dia em que os israelitas subiram do Egito. Imaginem, temos de fazer algo. Falem. Capítulo 20 dos Juízes. Então todo o Israel, desde Dan até Berseba, incluindo a terra de Gileade, veio e se reuniu como um só homem perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus, 400.000 homens armados com espadas. Os benjaminitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Então os israelitas disseram: contém-nos como aconteceu esta coisa horrível. O levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram contra mim, cercaram a casa com intenção de me matar. Violentaram a minha concubina e ela morreu. Peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, porque cometeram esta lelde e ultrajosa ação em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, falem e digam o que decidiram fazer. Todos os homens se levantaram juntos como um só, dizendo: nenhum de nós irá para casa. Não, nenhum de nós voltará à sua casa. Mas agora, isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela na ordem decidida por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100 de todas as tribos de Israel, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para obter provisões para o exército. Então, quando o exército chegar a Gibeá de Benjamim, poderá dar-lhes o que merecem por esta ultrajosa ação cometida em Israel. Assim, todos os israelitas se reuniram e se uniram como um só contra a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que é isto de um crime tão horrível que foi cometido entre vocês? Agora, entreguem-nos aqueles homens perversos de Gibeá, para que os matemos e purguemos o mal de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Das suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. De imediato, os benjaminitas mobilizaram 26.000 espadachins das suas cidades, além de 700 jovens, capazes dos que viviam em Gibeá. Entre todos esses soldados, havia 700 tropas selecionadas, que eram canhotas, cada uma das quais podia atirar uma pedra num fio de cabelo sem errar. Israel, exceto Benjamim, reuniu 400.000 espadachins, todos aptos para a batalha. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Disseram: quem de nós subirá primeiro para lutar contra os benjaminitas? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte,
os israelitas se levantaram e acamparam perto de Gibeá. Os israelitas saíram para lutar contra os benjaminitas e tomaram posições de batalha contra eles em Gibeá. Os benjaminitas saíram de Gibeá e derrubaram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas se encorajaram uns aos outros e novamente tomaram as posições onde se haviam colocado no primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos subir novamente para lutar contra os benjaminitas, nossos irmãos israelitas? O Senhor respondeu: subam contra eles. Então os israelitas se aproximaram de Benjamim no segundo dia. Desta vez, quando os benjaminitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram mais 18.000 israelitas, todos armados com espadas. Então todos os israelitas, todo o exército, subiram a Betel e ali se sentaram chorando perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava ali, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrando perante ela. Perguntaram: devemos subir novamente para lutar contra os benjaminitas, nossos irmãos israelitas, ou não? O Senhor respondeu: subam, pois amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel preparou uma emboscada ao redor de Gibeá. Subiram contra os benjaminitas no terceiro dia e tomaram posições contra Gibeá, como haviam feito antes. Os benjaminitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a causar baixas aos israelitas como antes, de modo que cerca de 30 homens caíram no campo aberto e nas estradas, uma levando a Betel e a outra a Gibeá. Enquanto os benjaminitas diziam: estamos derrotando-os como antes, os israelitas diziam: vamos recuar e atraí-los para longe da cidade até as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e tomaram posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita avançou do seu lugar a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores jovens de Israel fizeram um ataque frontal a Gibeá. O combate foi tão intenso que os benjaminitas não perceberam o quão perto estava o desastre. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas abateram 25.100 benjaminitas, todos armados com espadas. Então os benjaminitas viram que estavam derrotados. Ora, os homens de Israel haviam cedido o terreno a Benjamim, porque confiavam na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os que estavam na emboscada avançaram rapidamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e passaram toda a cidade ao fio da espada. Os israelitas haviam combinado com a emboscada que enviariam uma grande nuvem de fumaça da cidade, e então os israelitas contra-atacariam. Os benjaminitas haviam começado a causar baixas aos israelitas, cerca de 30, e diziam: estamos derrotando-os como na primeira batalha. Mas, quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os benjaminitas viraram-se e viram toda a cidade subindo em fumaça. Então os israelitas contra-atacaram, e os benjaminitas ficaram aterrorizados, porque perceberam que o desastre havia caído sobre eles. Assim, fugiram perante os israelitas em direção ao deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os israelitas que saíram das cidades os abateram ali. Cercaram os benjaminitas, perseguiram-nos e facilmente os alcançaram nos arredores de Gibeá, ao leste. 18.000 benjaminitas caíram, todos valentes guerreiros. Quando viraram e fugiram para o deserto até a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens pelas estradas. Continuaram pressionando os benjaminitas até Gidom e abateram mais 2.000. Naquele dia, 25.000 espadachins benjaminitas caíram, todos valentes guerreiros. Mas 600 viraram e fugiram para o deserto até a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades ao fio da espada, incluindo os animais e tudo o mais que encontraram. Todas as cidades que encontraram incendiaram.
Capítulo 21 dos Juízes. Os homens de Israel haviam feito um juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde se sentou perante Deus até a tarde, levantando a voz e chorando amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, clamaram: por que aconteceu isto em Israel? Por que uma tribo deveria faltar hoje em Israel? No dia seguinte cedo, o povo construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Então os israelitas perguntaram: quem de todas as tribos de Israel falhou em se reunir perante o Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que qualquer um que falhasse em se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Ora, os israelitas se entristeceram pela tribo de Benjamim, seus irmãos israelitas. Hoje uma tribo foi cortada de Israel, disseram. Como podemos providenciar esposas para os que restaram, já que juramos pelo Senhor não dar-lhes nenhuma das nossas filhas em casamento? Então perguntaram: qual das tribos de Israel falhou em se reunir perante o Senhor em Mispá? Descobriram que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo ao acampamento para a assembleia. Pois, quando contaram o povo, verificaram que nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. Então a assembleia enviou 12.000 homens de guerra com as instruções: vão a Jabes de Gileade e passem ao fio da espada os que lá vivem, incluindo mulheres e crianças. Isto é o que vocês devem fazer: matem todo macho e toda mulher que não seja virgem. Encontraram entre os habitantes de Jabes de Gileade 400 jovens que nunca haviam dormido com homem e as levaram ao acampamento em Siló, em Canaã. Então toda a assembleia enviou uma oferta de paz aos benjaminitas na rocha de Rimom. Assim, os benjaminitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que haviam sido poupadas. Mas não havia suficientes para todos eles. O povo se entristeceu por Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha nas tribos de Israel. E os anciãos da assembleia disseram: com as mulheres de Benjamim destruídas, como providenciaremos esposas para os homens que restaram? Os sobreviventes benjaminitas devem ter herdeiros, disseram, para que uma tribo de Israel não seja extinta. Não podemos dar-lhes nossas filhas como esposas, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja quem der esposa a um benjamita. Mas olhem, há o festival anual do Senhor em Siló, que fica ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então instruíram os benjaminitas, dizendo: vão e escondam-se nos vinhedos e vigiem. Quando as jovens de Siló saírem para participar das danças, saiam correndo dos vinhedos, e cada um de vocês agarre uma delas para ser sua esposa. Depois voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas reclamarem conosco, diremos: façam-nos o favor de ajudá-los, porque não conseguimos esposas para eles durante a guerra. Vocês não serão culpados de quebrar o juramento, porque não deram suas filhas a eles. Assim foi o que os benjaminitas fizeram. Enquanto as jovens dançavam, cada homem agarrou uma e a levou embora para ser sua esposa. Depois voltaram à sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Naquela ocasião, os israelitas partiram daquele lugar e foram para casa, para as suas tribos e clãs, cada um para a sua própria herança. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que achava melhor.